Olá, galera, estamos começando mais uma aula de geografia para a galera do oitavo ano. Professor Rodrigo, semana 17 da Escola Carlos Muta Filho. Estaremos falando da ascensão dos Estados Unidos como liderança global, ou seja, da importância dos Estados Unidos no cenário capitalista, no cenário da economia mundial, ok? Então vamos lá. Para iniciarmos, estaremos falando sobre um pouco da história dos Estados Unidos, que está intimamente ligada à sua bandeira, que, por exemplo, a bandeira significa o quê? Essas estrelas que estão aí são 50 estrelas, são os 50 estados norte-americanos. As listras, horizontais, significam as 13 colunas. Se você contar essas linhas vermelhas e brancas, vão ver que são 13, o total de 13 colunas, ok? E o que significa com relação às cores? Bem, com relação às cores, o azul significa justiça e a perseverança, o vermelho, valor e resistência do povo americano, e o branco significa pureza. Tá, gente, foi fácil para os Estados Unidos chegar a ser essa potência mundial? Não, levaram-se um certo progresso durante um bom tempo, foram no menos 4 séculos para isso. Quanto tempo gastou para o progresso? Foram menos de 4 séculos para que os Estados Unidos passassem da condição de colônia para superpotência, ok? Tá, no final do século XIX, a descoberta e a extração do petróleo deram novos rumos à economia norte-americana, pois esse movimento promoveu uma revolução nos transportes, com a criação do automóvel pelo empresário Henry Ford. Ou seja, gente, o petróleo foi fundamental para que houvesse o progresso nessa época, tanto que foi a criação do automóvel, pelo empresário Henry Ford, Por isso que temos a empresa Ford hoje, justamente em homenagem a ele, ok? O crescimento da economia norte-americana também foi propiciado por acontecimentos históricos, como a Primeira Guerra Mundial, em 1914, a 18, e da Segunda Guerra Mundial, de 39 a 45, momento que a Europa se encontrava em reconstrução. Então, os Estados Unidos forneceram empréstimos e mercadorias. Então, vamos lá, gente, o que significa isso dizer? O que acontece? Enquanto a Europa estava lá se gladiando, durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial, se devastando toda, o que aconteceu? Os Estados Unidos aproveitou uma brecha e viu um potencial econômico aí. Por quê? Os Estados Unidos começou a fornecer empréstimos e mercadorias a esses países que estavam em guerra, fazendo assim a acumulação de seu capital. Motivos para a ascensão. Outra característica. A ascensão econômica no Sul, que tinha como principal atividade a produção monocultora, pois o Sul possui clima de características tropicais favorável ao cultivo. Então, uma das características também foi que a região sul do país, a região sul, ela tinha uma condição climática tropical, ou seja, o clima quente, e com chuvas, para quê? Para aumentar a sua produtividade, na produção, dos produtos agrícolas. Já na região norte, já era o contrário lá. No norte, as atividades eram distintas. Esse apresentava o clima temperado. No norte, a economia era voltada para o comércio, possuía os principais centros urbanos, surgiram as primeiras indústrias e instituições financeiras. Já o norte, já era totalmente o contrário, que já tinha um clima mais temperado, mais ameno, mais frio, e era voltada para o comércio, para os centros urbanos, as indústrias, e o investimento financeiro também, ok? Voltando agora com relação à atividade da semana, ok? Com relação à atividade da semana 17. Tem um texto que fala sobre essa questão de tudo que eu falei, sobre a questão dos Estados Unidos, como que ele conseguiu a acumulação do seu capital, quais foram os meios que foram utilizados, quais foram os recursos. Mediante isso, tem esse texto falando sobre isso. Logo após ler esse texto atentamente, tem as perguntas. Aí está perguntando. A próxima questão. No início da ascensão dos Estados Unidos, qual era a importância econômica da região sul? Então, vamos falar qual era a importância da região sul. 2. No início da ascensão dos Estados Unidos, qual era a importância econômica da região norte? A próxima questão. Qual a importância no final do século XIX, com a descoberta e a extração do petróleo para os Estados Unidos? E a outra questão. Na sua ascensão, como os Estados Unidos se beneficiou com os acontecimentos da Primeira e Segunda Guerra Mundial? Mas, galerinha, gostaria de pedir para vocês não esquecerem de entregar as atividades no caderno de bordo, na escola, ou pelo e-mail do professor coordenador. Fiquem com Deus, Deus abençoe, se cuidem bastante, ok? E até a próxima.